Bom, fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente para falar do design da Veraneio, né? Fazer um tributo a uma pessoa que a gente conhece muito pouco, falar como a gente conhece pouco da nossa memória da indústria automobilística, né? E eventualmente com esse vídeo conseguir mais informações, né? Veraneio foi lançada no Brasil em 1964, né? No ano 64, com o modelo 64. Não tinha o nome de Veraneio ainda, mas com o código de produto dela, que era C1416. E mais ou menos sem grandes alterações, ela foi com essa carroceria até março de 89, quando entrou a quadradona, né? E aquela Veraneio quadradona que foi aí mais alguns anos na década de 90, né? E esse carro não tem similar nos Estados Unidos, um carro que é design brasileiro, né? E é um carro que tem um design muito feliz, né? Um design muito leve, um design muito acertado, muito equilibrado, né? E imagina que esse carro, que tem essas linhas super harmônicas, super leves, ele foi lançado em 64. Nós estamos em 2016. Nós estamos falando de 52 anos atrás, né? Então esse carro foi desenhado há 52 anos atrás e tem uma linha relativamente, não digo atual, mas uma linha harmônica, não é uma coisa tão anacrônica e tão de outros tempos aí, né? Se você pegar um DeSoto 59 que a gente tem aqui, realmente você olha, é um alien, né? Uma coisa de outro mundo aí. A Veraneio não, a Veraneio ela tem um design bem clean, bem equilibrado, né? E uma coisa que sempre eu me questionei era quem tinha desenhado a Veraneio. A gente sempre falou muito do Celso Lamas, né, do trabalho que o Celso Lamas fez com os Dodges nacionais, pegando aquele Dodge Dart americano, que era um carro compacto para quem queria gastar pouco, né, e fazendo em cima dele uma família de carros com apelos diferentes, né, para públicos diferentes e alguns aí com resultado espetacular, né, como os Chargers nacionais. Então a gente sempre falou muito do Celso Lamas, né, mas sempre ficou para mim aquela curiosidade de quem tinha desenhado a Veraneio. E aí a gente mergulhou em pesquisa e chegamos a algumas informações interessantíssimas aí. Aquelas histórias que são muito legais e que praticamente ficaram perdidas no tempo, né? Então a nossa missão aqui é recuperar, preservar, registrar parte dela, né? E provocar para que apareça o resto das informações que ainda faltam, né? Perguntando para pessoas que trabalharam na época, quem tinha desenhado a Veraneio e tal, a gente nunca chegou a nenhuma resposta, né? E muita gente até olhando meio torto, né? Se pouca gente se interessa em ter uma Veraneio, porque ainda o cara queria saber quem desenhou a Veraneio, né? Fiz essa pergunta para algumas pessoas que me olharam com cara de estar falando com um maluco, né? E aí a gente, pesquisando agora com esses negócios de acervo eletrônico, né? Essa semana consegui um monte de informações no acervo eletrônico do estado de São Paulo. Você tem todos os jornais digitalizados desde 1875, Correio Paulistano também, né? De outros assuntos que eu estava pesquisando, mas a gente tem aí um campo de pesquisa muito grande sem sair de casa, né? E eu cheguei num nome de um americano chamado Luther Steer, né? Quem foi Luther Steer? Luther Steer, ele entrou na GM em 1947, no departamento de estilo. Minto, não sei se foi em 47, se ele entrou em 47, mas em 47 ele estava no departamento de estilo. E em novembro de 49, a GM fez uma coisa inédita aí na indústria até então. Ela criou um estúdio de design para a linha de utilitários, né? Que era o General Motors Truck Design Department. E esse departamento ficou a cargo do Luther Steer, né? Então o Luther Steer é o pai de todas as picapes americanas de 1949, lançadas, né, de 49 até 1962.
Então aquelas Chevrolet Apache dos anos 50, que são super cultuadas, né? Todas elas saíram da prancheta aí do Luther Steer e da equipe dele. Então a GM separou o design da parte de utilitários, né? dos automóveis de passeio. E quando você olha nos Estados Unidos tem uma biografia grande das picapes, né? Você olha que o Luther Steer chefiou esse departamento de design de caminhões e utilitários, né? De 49 a 62, e praticamente em todas as publicações que a gente vê, a partir de 62 não se fala mais nada dele. A impressão que dá é que o cara morreu, né? Mas não morreu. Luther Steer veio para o Brasil para assumir o design da General Motors do Brasil. E o primeiro trabalho dele foi justamente atualizar a picape Chevrolet Brasil, que virou a C10, né? E a Amazona, que virou a Veraneio, ou seja, a versão fechada aí, a versão Blazer, né? Entre aspas, das picapes, né? Eu tenho uma revista Motor Trend de 1975, uma revista americana, preciso achar naquele monte de revista que ficou na casa da minha mãe. Uma revista americana que tem um desenho da Veraneio de lateral, e eles dizem que, na opinião deles lá, o Chevrolet Veraneio from Brazil era o primeiro SUV do mundo, né? Então, tem gente que vai falar daquelas Jeep Cherokee dos anos 60, não sei o que tal, mas são muito quadradinha, né? Rural, tudo bem, é um utilitário e tal, mas chamar de um SUV é meio pretensioso demais. Então, quem fez o desenho da Veraneio foi o cara que fez todas as picapes americanas, aí, que desenhou todas as picapes americanas de 49 a 62. E aí, ele veio para o Brasil, não tem mais nenhum registro em literatura americana, e ele veio para fazer, assumiu o design da GM, né? E os dois grandes projetos dele iniciais foram a renovação da linha de utilitários, né? Que depois também passou pro picape, veraneio, caminhões, né? E depois foi a estilização do Opala, né? Foi a equipe dele que transformou aquele projeto Opel, né? Do Opel Rekord, que tem uma carroceria super bonita, mas com uma frente horrorosa, né? Num produto super equilibrado, né? E a prova de que ele foi muito competente é que alguém ficou no lugar dele, né? Quando ele saiu lá nos Estados Unidos, e quem ficou lá desenhou a Suburban, né? Que a Veraneio é basicamente a Suburban americana, né? Um clássico, aí tem 75 anos de história. E a Suburban 65, a Veraneio saiu em 64, tem uma foto aqui da Suburban 65, e a Suburban 65 é o mesmo conceito, né? Ela é a Blazer da picape, né? A picape fechadinha, né? E aí com os nossos efeitos especiais, né? Essa aqui é a versão americana, o que os americanos fizeram, e isso aqui é o que o Brasil fez. A gente fala o Brasil capitaneado por um americano que estava radicado aqui, mas, cara, não tem comparação, né? Olha que coisa caixa, pesada, quadrada, né? E olha que coisa equilibrada, né? Então fica aqui um tributo aí ao Luther Steer, e se alguém tem algum parente que trabalhou na época, né? Estamos falando de coisas aí de 52 anos atrás. O cara que trabalhava lá com 30, hoje teria 80, né? Então deve ter gente da época que tá vivo ainda, que tenha mais detalhes para contar. Mas, depois disso, né? O Luther Steer, ele trabalhou na tropicalização não, no design do Opala, né? E eu não tenho mais registros dele. O último registro que eu tenho, eu achei um diário oficial de 1975, que tem alguma resolução, e que o Luther Steer é o representante da General Motors do Brasil. Então ele assina alguma coisa pela GM, e é o último registro que eu tenho do Luther Steer. Não sei se ele voltou para os Estados Unidos, se ele morreu aqui, não sei que fim deu, né? Então fica aí, né? Primeiro, uma história tão legal, né? Esse carro
com um contemporâneo nos Estados Unidos, muito mais bonito do que o contemporâneo. Um carro com desenho único, né? Feito por um americano que é super cultuado aí como designer de utilitários, né? E que a história ficou perdida, tanto aqui, que nunca se registrou, como nos Estados Unidos, que a grande referência, todas as referências que tem ao Luther Steer vão até 62, como se em 62 ele tivesse desaparecido. Isso é uma característica um pouco do americano. O americano dá muito valor para as coisas dele, né? Quando a gente mostra, por exemplo, para os fãs de Chrysler nos Estados Unidos, a gente mostra os Dodges nacionais, eles têm muita curiosidade, mas a curiosidade acaba em 30 segundos, né? O cara, this is not a Charger, this is a Dodge Dart, né? Aí a gente fala que o Charger nosso foi feito em cima da plataforma do Dart e tal, e pronto, mudou de assunto, né? Os caras acham interessante, acham pitoresco, mas não passa de 1 minuto de curiosidade. E a Veraneio também, né? A Veraneio, recentemente a gente soube de uma que foi mandada lá para os Estados Unidos, ficou no eBay lá, um monte de curioso, uma turquesa, uma 72 turquesa Netuno, standard, linda, 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 linda. E até onde a gente acompanhou o leilão, ninguém se interessou aí, e acho que ela não tinha nem sido vendida no leilão, né? Mas esse é um carro muito legal, que tem muita história com a gente. E a ideia aqui é registrar esse pedaço que eu consegui levantar e ver se aparecem mais informações aí. Então você tem um parente, tem alguém que trabalhou na GM na década de 60, conheceu o Luther Steer, sabe mais do trabalho dele, sabe do paradeiro dele, né? Bota nos comentários aí pra gente ir completando essa história aí. Beleza? É isso aí, valeu.